Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos à nossa aula de hoje? Aula 33, língua portuguesa, estudos textuais. Vamos falar hoje sobre charge e sobre conto. Muito bem. Você conhece esses tipos textuais? A charge e o conto? Muito bem. Vamos a ela? Olha só. Muito bem, características da charge, é o humor, característica da charge. Em determinados pontos, olha só, em determinados contextos, esse humor, ele não é explicitado. Muito bem, muito bem, muito bem. Ele não é explicitado, olha só. Então você conhece essa característica do humor nas charges, nas tirinhas, nos quadrinhos? Muito bem, é importante que você saiba essas características desses textos para você poder analisar as suas peculiaridades, as ironias que são informadas no texto, ok? Vamos lá, olha só, observe aí então o texto, vamos falar um pouco sobre o humor nas charges. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só, então temos aí o texto que vai indicar o seguinte, olha só, humor. É nesse discurso, é isso aí, exatamente, está aqui, ó, em determinados contextos, esse humor não é explicitado, levando-se em consideração o seu sentido literal. Muito bem, olha só, você tem que ficar atento a essas características. Se ele está utilizando um sentido literal, se ele está utilizando uma ironia, um humor, há ocorrências em que ele é retratado com o objetivo de suscitar uma crítica. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais à frente. Para interpretá-los é necessário que o leitor tenha um conhecimento do mundo mais abrangente. Muito bem. Prosseguindo, olha só. Observe. Falando um pouco mais sobre humor nas charges, é nesse discurso que está implícito. Professor, o que é isso, professor? Implícito. Ele está escondido, ele está ali utilizando uma linguagem dúbia para você entender essa ironia, esse humor que está ali nas charges. Muito bem. Que ele vai indicar críticas mascaradas ali pelo humor. Okay? Então você tem que ficar atento ali para essas ironias nos textos da charge. Se escondem, nem sempre os textos visam propor uma solução para diversos problemas abordados, mas sim suscitar reflexão e olhar crítico. Olha aí, uma das características da charge vai suscitar que você reflita, que você olhe criticamente para a realidade na qual você está inserido. Muito bem. Prosseguindo, olha só, observe aí. O humor ele pode ser desenvolvido a partir de situações do cotidiano e como forma de criticar situações sociais e políticas. Muitas vezes é retirado de pequenos detalhes que, quando bem combinados, mostram-se divertidos. O humor está justamente na quebra da expectativa. Então, características aí da charge que ele vai indicar. Situações do cotidiano. Professor, o que é isso? Cotidiano. Situações do dia a dia, coisas que acontecem na nossa vida, né? Forma social, na política. Então ele vai abordar situações do dia a dia para criticar situações sociais, situações políticas, né? Poderíamos aí citar, por exemplo, uma charge que fosse falar da pandemia, da situação das pessoas que utilizam a máscara de forma incorreta. Então, eles podem criticar os políticos. A charge ele vai trazer essas características. Muito bem. Então, são essas características que indicam ali a charge. Muito bem, fazem parte da charge. Charge também, olha só, a origem da charge. A charge tem uma origem francesa. Professor, sim, está aqui, olha, eu não vou falar porque o meu francês é muito ruim, tá? Então vocês falem aí em casa e pesquisem aí essa palavra, como que se pronuncia. Muito bem. Que significa carga. Foi criado no século XIX por pessoas opostas ao governo, né? Opostas ao governo, ou críticos a políticos que queriam se expressar de forma inusitada.
foram reprimidos por governos imperiais, porém ganharam grande popularidade, acarretando sua existência até os dias de hoje. Aquela situação que nós falamos, né? Ele vai criticar a sociedade, vai criticar os políticos e tudo mais, é uma das características da charge. Muito bem. Prosseguindo. Ela é uma ilustração humorística que envolve a caricatura de um ou mais personagens, feitas com o objetivo de satirizar algum acontecimento da atualidade. Muito bem. Então vamos lá, olha só. Vamos observar aqui uma situação de uma charge aqui que nós produzimos para vocês, olha só. O que você observa aí nessas características da charge? Né? Temos aí um personagem que vai atravessando a rua, né? Ele vai atravessando a rua, temos o pedestre, temos também aqui, né, o motorista, olha só, que ele está, olha só, observe aqui, ó, temos que observar os pequenos detalhes em uma charge. Muito bem. Então, notem aí que é uma crítica, né? É uma crítica ao motorista que está dirigindo e olhando mensagens, aparentemente. Temos aqui o personagem também que vai distraído, atravessando aqui a faixa de pedestre. O pedestre está correto aí, né? Ele está atravessando na faixa de pedestre. O motorista aqui, ó, né, que está dirigindo observando as mensagens, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, temos aqui uma crítica, né? Então, poderíamos ter uma questão assim, olha só, observe aí. Questão que diz o seguinte. Só retornando aqui, ó, observe a charge abaixo. Aí o que você me diria, observando aí, dessas respostas aí, qual é a resposta correta? Que a culpa maior do futuro acidente cabe ao transeunte? É o transeunte, o pedestre? Aqui, ó, a culpa é dele? Muito bem. B, a culpa é do motorista e é agravada pelo fato do transeunte estar atravessando na faixa de pedestre? Não, né? O transeunte ou o pedestre está correto, está atravessando na sua faixa ali, tudo direitinho. O celular do motorista deveria estar colocado em suas mãos e não no banco de trás? Não, né? O motorista ele não tem que andar com o celular na mão. Então já sabemos que aqui também é errado, né? Não pode. Ao transeunte não cabe qualquer culpa por estar distraído, digitando no celular? Exatamente, não cabe nenhuma culpa, né? Nenhuma culpa. Muito bem. Então, olha só. Né? Poderíamos marcar aqui, não é isso? Poderíamos marcar. Temos a letra E que diz assim, ó, os jovens são indiretamente criticados por serem usuários mais frequentes de celulares. Não há crítica alguma que a jovem utilizando o celular nessa charge aqui, não é isso? Muito bem. A crítica aqui é com o nosso motorista que está dirigindo e observando o seu celular. Muito bem. Então vamos prosseguir? Vamos lá, olha só. Então temos aqui outra charge, olha, indicando aí humor, né, sátira dos tempos atuais, as pessoas estão do lado, né, aqui nesse contexto podemos imaginar que seja marido e mulher, um esposo e a sua esposa, que estão conversando ao invés de conversar olho no olho aqui, né, olho no olho, estão aqui, ó, conversando pelo computador, né, pelo PC aí, ó. Amor, te enviei uma mensagem. Já visualizei, diz aqui o esposo, olha só, né? Então, uma crítica aí à sociedade moderna, essa interação, apesar de ser casados, ali eles estão conversando por meio remoto. Muito bem. Prosseguindo, olha só. Críticas sociais, nesse caso aqui, uma crítica social, não é isso? Crítica social da nossa sociedade moderna. Temos também, nas charges, as críticas sobre política. Você vai encontrar muitas charges sobre questões políticas, vai servir também ali de mensagens de empresas jornalísticas que estão indicando ali o seu posicionamento político. Então, essas charges também vão trazer essas características. Prosseguindo. Vamos falar sobre conto agora? Você sabe o que é um conto? Muito bem. Conto, existe conto de vários tipos de conto. Contos psicológicos, contos policiais. Você conhece? Não conhece? Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre o conto. Olha só. Ele é uma narrativa de ficção curta.
Curta duração, o conto, que vai apresentar personagens, né? Personagens que participam ali da narrativa, vão desenvolver as ações da narrativa. Temos também o espaço em que essa história se passa. Geralmente o espaço ele é conciso, porque como é um texto curto da narrativa, então o espaço geralmente se passa em algum ambiente somente, não tem mais de um ambiente que se passa essa história. Muito bem. E tempo também reduzido devido à curta duração do texto. Então o tempo também é reduzido. Professor, o que é tempo como elemento ali dessa narrativa, dos contos? É o tempo que se passa a história. Essa história se passa em 2022, essa história se passa em 2040, essa história se passa nos tempos atuais, essa história se passa na pandemia de 2021, em 2022. Então, essa história que se passa no conto, o tempo é onde se passa a história, o espaço é onde se passa. Professor, eu li uma história, uma narrativa, um conto que se passa em Marte. Também, faz parte. Né? O espaço é que a história e a narrativa vai se passar. A história se passa na zona leste de Manaus, na zona norte de Manaus. Muito bem. Então, o espaço, o tempo é muito importante, mas é reduzido no conto por ser um texto narrativo curto, ok? Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Então, o que é um conto narrativo? O que é um conto narrativo? Vamos passar aqui para o conto narrativo, olha só. O que é um conto narrativo? O conto é uma narrativa, ou seja, um texto ficcional, uma ficção, uma criação da obra do autor, né, da cabeça do autor, ele cria um mundo ficcional, que cria um universo de seres, acontecimentos de ficção, de fantasia ou de imaginação. Olha só, isso tudo sai da cabeça do autor do conto. Muito bem, muito bem. Prosseguindo, olha só. Conto, classicamente diz que o conto se define pela sua pequena extensão. Falei aqui, né, uma narrativa de curta duração. Mais curto que a novela ou romance, ele é mais curto, que a novela e que o romance. O conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. Professor, o que é o clímax da história? O que é o clímax do conto? O clímax do conto é aquele ponto alto, quando as histórias entrelaçadas entre os antagonistas, né, o mocinho e o vilão, faz aquele embate final. Né? Você já assistiu, com certeza, os filmes que vocês assistem, nós assistimos, ele tem um embate final entre o vilão e o mocinho. Então aquele é o clímax alto da narrativa, o ponto em que vai resolver ali para chegar ao o desfecho da história, o desfecho da narrativa. Ok? Muito bem, clímax, o ponto alto da narrativa. Prosseguindo, olha só. Sequências textuais, vamos falar de sequências textuais aqui, ó. Aqui, ó, sequências textuais predominantes no conto. Neste gênero textual, a sequência predominante é a de base narrativa, porém também é registrada a presença de sequências de descrição, né? Descrição de ambientes, descrição de personagens e diálogos também, muito bem. Né? Não tem só o narrador contando a história, temos outras situações. O narrador ele pode ser um narrador personagem, ele pode participar da história, o narrador que faz parte da história, é um narrador que ele, além de estar contando essa história, contando este conto, ele está participando, ele é um dos personagens da história e está narrando também. Tem também o narrador observador. Observe aí, olha só, vamos conceituar o narrador observador, que é aquele narrador que ele está de fora da história, ele está contando uma história que ele não participou, ele não é personagem da história, ele está contando uma história em terceira pessoa, é um narrador observador, é um narrador que pode ser também um narrador onisciente. Professor, o que é o narrador onisciente? É aquele narrador que tudo sabe, ele sabe das emoções dos personagens, a mocinha está sofrendo de amor, então ele sabe dos sentimentos, de todos os personagens, ele está contando de fora, de terceira pessoa, mas ele sabe todas as características, todos os sentimentos dos personagens, ok? Vamos falar sobre características do conto? Olha só, observe aí. Muito bem, características do conto, olha só.
Entre suas principais características está a precisão da linguagem, né? Precisão em uma linguagem simples, por ele ser curto, ser um texto curto, ele tem que ter uma linguagem simples, uma linguagem direta e objetiva, né? Falei aqui que é um texto curto. O conto, ele causa efeitos de excitação e emotividade do leitor. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos mais uma informação? É isso? Temos mais informação. Está aqui, ó. Situação inicial da história, é uma estrutura do conto. Olha só como se estrutura. Tem a situação inicial, que é a situação do início da história, da narrativa, com tranquilidade, vai aparecendo os personagens, se apresentando. Há o conflito, que é o motivo que desencadeia as ações da narrativa. O auge do conflito, que eu falei aqui, que é o clímax da história, né? O clímax da narrativa, que é o momento de maior tensão do conflito, até vir o desfecho final, é a resolução do conflito, a resolução do conto ali, da nossa narrativa. Muito bem, muito bem, muito bem. Ficou claro? Ficou claro? Exatamente. Então vamos à nossa narrativa. Vamos à nossa narrativa? Não, a narrativa nós já saímos da narrativa. Vamos construir uma nova narrativa na nossa DLI. Muito bem, muito bem. Então, falamos aí a respeito da nossa DLI. Vamos ler a DLI, vamos ler a DLI. Temos aí, primeiro, temos uma charge, olha só, observe essa charge, temos a charge aí, olha só. Você vai observar essa charge e temos 3 questões. A DLI é um pouco longa, então você vai observar essa charge e vai responder o seguinte, olha só, observe aí. A charge pretende criticar principalmente, aí você vai dizer o que ele pretende criticar. E temos a segunda questão. Segunda questão que diz o seguinte, você vai ler esse texto, olha só, vai ler o texto e vai responder o seguinte, olha só, tá aí a segunda questão. Que diz assim, ó, sua ponta era rombuda, dela só restava um toco. Você vai ler lá o texto e vai indicar o seguinte, esta frase quer dizer que o lápis era o quê? Aí vai ler o texto e vai indicar o contexto do que ela está significando. Temos a terceira questão, que diz o seguinte, se assim fiquei, foi porque muito vivi. Também você vai ler o texto lá, vai ler o conto e vai ver o contexto em que essa frase foi dita e vai indicar o personagem do texto retratado nesta frase aí você vai responder e nós voltamos daqui a pouquinho com a resposta.
Muito bem, muito bem. Vamos analisar. Vamos ver primeiro a participação, né? Vamos ver a participação no chat. Vamos lá. Temos participação de quem? Da Aline, marcou aqui a letra B. Temos participação de quem mais? Do Samuel Breno, ou Brenner, que a questão 1 ele marcou a letra C. Temos quem mais? Edreu, marcou a letra A na questão 1. Luiz Vinícius, adora português, é mesmo, Luiz Vinícius? Quem mais aqui? Guilherme, participação, marcou a letra A na questão 1. A Clara marcou a letra, na questão 1 também a letra A. O Abraão, letra A. Quem mais? Temos mais participação? Mais participação? A Enaira, marcou na questão 1, ela marcou a letra C. Daqui a pouco nós vamos ver, Naira, ver se você está correto. O Samuel Henrique marcou questão 1, letra B. Muito bem, lá do Elisa Bessa. Quem mais? O Matheus, questão A, marcou a letra A. Questão 1, a letra A, né? Exatamente. Samuel, questão 2, marcou a letra A. Exatamente, é isso. Vamos à resposta? Vamos à resposta, olha só, observe aí. Então temos aí uma charge que está indicando um assalto, não é isso? Então falamos aqui a respeito das críticas sociais da charge. Falamos, então temos aí uma crítica social que diz assim, ó, em se tratando de segurança pública, aí temos aqui o assaltante, né, que diz assim, ó, perdeu, passa o dinheiro rápido, não tenho a noite toda. Aí temos a questão que diz o seguinte, a resposta correta é a letra B, o excesso de insegurança na cidade. A charge pretende criticar principalmente o excesso de insegurança na cidade. Muito bem, essa é a resposta correta, a letra B. Aí nós temos a segunda questão, que diz o seguinte, olha só. Segunda questão, temos a segunda questão, que diz, você leu o texto, leu todo o texto, aí a questão vai indicar o seguinte, vamos lá. Vamos para o comando da questão que diz o seguinte. Temos o texto, você leu todo o texto, eu sei que você é um aluno aplicado e leu todo o texto, e a questão é a seguinte, a questão 2 diz o seguinte, sua ponta era rombuda, dela só restava um toco. Então, esta frase quer dizer que o lápis era, se você respondeu a letra B, pequeno, está correto, olha só, letra B é a resposta da questão 2. E temos também a questão 3, olha só a questão 3, vamos lá. Questão 3, resposta correta é a letra C, o lápis velho e gasto de tanto escrever. Quando ele falou, se assim fiquei, porque muito vivi. O personagem do texto retratado nessa frase é o lápis velho e gasto de tanto escrever. Muito bem. Exatamente. Então, ficamos por aqui hoje. É isso, ficamos por aqui hoje e na próxima oportunidade nos encontramos. Fique agora com a aula de matemática. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.